Olá pessoal, saudações, retomamos nosso estudo de processo do trabalho e na última aula eu encerrei falando sobre litisconsórcio, classifiquei as hipóteses de litisconsórcio sobre os diversos enfoques, falei um pouquinho sobre litisconsórcio multitudinário e ficou faltando só um detalhezinho importante sobre litisconsórcio no que se refere à contagem de prazo em situação de litisconsórcio. O porquê esse tema é importante? Porque o Código de Processo Civil ele tem previsão específica sobre a contagem de prazo e tratando sobre a possibilidade de prazo em dobro quando há uma pluralidade de litisconsortes com diferentes procuradores. Okay? Claro, o antigo CPC ele já previa esse prazo em dobro, já de forma geral, já assegurava o prazo dobrado na hipótese de multiplicidade de litisconsortes com procuradores diferentes, esse é o detalhe importante. Mas o novo CPC veio a inovar, né, e inclusive renovar a questão, atualizando para o contexto atual de processo eletrônico. Então, o novo CPC, no artigo 219, ele assegura esse prazo em dobro na hipótese de autos físicos, mas não o faz quanto ao processo eletrônico. Por quê? Qual que é a ideia do prazo em dobro para fins do CPC, na verdade, né, do processo civil? À luz da metodologia antiga, com autos físicos, em que, tendo mais de um litisconsorte, cada um com um procurador distinto, a parte não conseguiria ter acesso aos autos de forma tão rápida, porque o processo estaria em carga com um patrono ou com outro patrono, de cada um dos litisconsortes. Então, o CPC sempre assegurou esse prazo em dobro. O novo CPC veio e restringiu a questão, não estendendo esse prazo dobrado quando os autos sejam eletrônicos, quando se trate de processo eletrônico. Porque nessa hipótese, o óbice físico, que era justamente a carga dos autos, não existe mais. Em autos eletrônicos, nós podemos ter acesso aos autos em qualquer momento, simultaneamente. Todos os litisconsortes podem ter acesso aos autos e, por isso, o novo CPC eliminou essa hipótese de prazo em dobro quando sejam autos eletrônicos, o que tem sido a tônica, né, no contexto atual. No processo do trabalho, de todo modo, sempre se entendeu que essa regra do atual 229 do CPC e o correspondente do artigo 191 do Código Antigo não se aplica ao processo do trabalho, na medida em que o processo do trabalho é norteado pelo princípio da celeridade. Eu vou pedir para colocar na tela aqui o slide para mim, para eu mostrar a dicção do artigo. Ele diz o seguinte, o novo Código de Processo Civil. Os litisconsórcios com diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, né? Aqui a lei foi até óbvia no que ela disse, afinal não faria sentido se fosse de outra forma, tem os prazos em dobro para suas manifestações. Mas não se aplica o disposto no caput, ou seja, o prazo em dobro, em autos eletrônicos. No âmbito do processo civil, no âmbito do processo de trabalho, melhor dizendo, já existia a nossa gloriosa OJ 310, que sempre se deu no sentido de inaplicabilidade do prazo em dobro. Aqui eu já coloquei a OJ com a sua redação atualizada em 2016, considerando o novo CPC. E, especificamente, dispondo que não é aplicável a norma do 229 em razão da incompatibilidade com a celeridade. Lembram da principiologia de processo de trabalho? Princípio da celeridade, que vige no âmbito processual trabalhista. Então, à luz da OJ 310 da SDI 1, não há que se falar em prazo em dobro no processo do trabalho quando há litisconsórcio. Hoje, com maior razão ainda, em razão desse parágrafo 2º do 219 do CPC, já que o processo eletrônico virou a regra no âmbito judicial trabalhista. Ok? Beleza. Falando sobre isso, encerramos a temática do litisconsórcio. Foi só esse detalhezinho que ficou faltante e podemos continuar com outros temas. E agora a gente entra propriamente na temática da assistência judiciária gratuita e da justiça gratuita. Aqui muita gente faz bastante confusão entre os institutos. É muito comum um candidato não saber diferenciar o que é assistência judiciária gratuita e o que é justiça gratuita. São dois institutos absolutamente distintos.
em que pese muito próximos e muito parecidos. A justiça gratuita diz respeito à isenção do pagamento de custas e despesas processuais. Ou seja, eu como parte, se sou beneficiário da justiça gratuita, não tenho que efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. A assistência judiciária, por sua vez, é um instituto jurídico distinto, que contempla o quê? A isenção de custas, ou seja, o benefício da justiça gratuita, a isenção de custas e despesas processuais, cumulada com uma assistência jurídica prestada por alguém. Então, justiça gratuita e isenção de custas. Assistência judiciária é a isenção de custas acumulada com uma assistência judiciária, uma assistência jurídica por profissionais habilitados. Legal, essa assistência judiciária ela é prevista na Lei 1060 de 1950, uma lei bem antiga prevendo a assistência judiciária gratuita. Qual que é a ideia da assistência judiciária gratuita? É fomentar o acesso à justiça, permitindo que pessoas sem recursos consigam demandar em juízo assistidas por profissionais habilitados. E lembrem-se, no âmbito da justiça comum, há necessidade de representação convencional. Eu tenho a necessidade de advogado, que é o profissional com capacidade postulatória para estar em juízo. Por isso, essa leizinha de 1950 veio tratar da assistência judiciária gratuita, ou seja, o patrocínio das causas por profissionais que não cobram nada. Seriam profissionais auxiliando juridicamente, prestando essa assistência jurídica às pessoas sem recursos financeiros para contratar um advogado. Essa é a ideia da Lei 1060. Então, no âmbito da justiça comum, essa assistência judiciária seria prestada por quem? Pelos defensores públicos. Essa é a ideia da assistência judiciária. Vem numa linha de... vocês já devem ter ouvido falar sobre as famosas ondas renovatórias do processo. Né? As ondas renovatórias do processo são aquelas ondas propagadas na doutrina de Mauro Capelletti, no sentido de que o processo, para se tornar mais consentâneo com o Estado Democrático de Direito, com os anseios sociais, ele deveria partir de renovações, ele precisaria ser renovado. Né? E as renovações seriam, em primeiro momento, a possibilidade do acesso à justiça pelas partes, ou seja, como se promove acesso à justiça dos menos favorecidos, por meio da assistência judiciária. E aqui estaria a nossa gloriosa Lei 1060. Estaria na primeira onda renovatória do processo, à luz da doutrina, da teoria do processo. A segunda onda renovatória seria a coletivização das lides, que é outro tema, que estamos tratando aqui, e só para vocês terem ciência, a terceira onda renovatória seria a efetividade do processo, ou seja, entregar efetivamente o bem da vida. Então nós temos na teorização do processo 3 ondas renovatórias, e aqui, quando falamos sobre assistência judiciária gratuita, estamos falando justamente de uma primeira onda renovatória do processo, que é possibilitar aos menos favorecidos, aos que não têm dinheiro, não têm recursos, que possam demandar em juízo gratuitamente e com um auxílio jurídico adequado. Legal, vocês já entenderam o arcabouço da ideia. Justiça gratuita e isenção de custas. Assistência judiciária é isenção de custas, mais uma assistência jurídica especializada sem custo. E no caso da justiça comum, é feita pela Defensoria Pública. Ocorre que nós estamos num cenário de jus postulandi na Justiça do Trabalho. Então, por uma lei específica nossa, que é a Lei 5584 de 70, o legislador entendeu por bem que, no âmbito da Justiça do Trabalho, essa assistência judiciária não seria prestada pela Defensoria Pública, mas sim pelos sindicatos das categorias. Então, quando eu estou falando de assistência judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho, e aqui estamos falando exclusivamente da Justiça do Trabalho, esqueçam a Justiça Comum, a assistência judiciária é a isenção de custas, que é o benefício da justiça gratuita, mais a assistência jurídica prestada pelo sindicato da categoria. Beleza?
Então essa é a diferença entre justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. Dois institutos diferentes e que trazem consequências diferentes. Na justiça gratuita, eu apenas não terei o pagamento das custas processuais do processo, aumentando o meu acesso à justiça. Na assistência judiciária gratuita, eu terei a isenção de custas, o auxílio jurídico do meu sindicato, e aqui, para nós, no âmbito da Justiça do Trabalho, sendo essa assistência pelo sindicato, haverá a hipótese excepcional de condenação em honorários advocatícios, que a gente vai ver daqui a pouco. Na Justiça do Trabalho, como vocês bem sabem, não há condenação em honorários advocatícios, como regra, diante do juspostulante. Mas a assistência judiciária gratuita prestada pelo sindicato é justamente uma exceção ao pagamento de honorários advocatícios, que são os chamados honorários assistenciais. Beleza? Legal. Essa assistência judiciária ela já é assegurada na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 74 da Constituição, onde se assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovem não ter recursos para custear o processo. E, feita essa diferenciação entre os dois institutos, nós precisamos entender como se dá essa comprovação de que eu faço jus ou não à justiça gratuita e também à assistência judiciária gratuita, porque são temas bastante coligados. A justiça gratuita se dá considerando a comprovação da hipossuficiência do demandante, né? do demandante, ou do demandado a gente vai tratar daqui a pouco, mas a hipossuficiência, a falta de recursos financeiros pela parte. E como que se dá essa comprovação? A Lei 5584 de 70 veio disciplinar expressamente a situação, prevendo que a justiça gratuita, a hipossuficiência, a falta de recursos financeiros, seria presumida pelo recebimento de salário inferior a 2 salários mínimos, ou seja, a própria lei estabeleceu um critério para definir quem é pobre na acepção jurídica do termo. Essa Lei 5584 de 70, portanto, nos dá a diretriz geral de uma presunção. Se o salário é inferior a 2 salários mínimos, né, se a remuneração, a renda daquele indivíduo é inferior a 2 salários mínimos, ele é presumidamente pobre e basta ele alegar isso e comprovar nos autos para que tenha direito à justiça gratuita. Porém, a despeito dessa previsão, dessa presunção legal, a lei também franqueia a possibilidade de demonstração dessa hipossuficiência do indivíduo por meio de uma declaração, que é a chamada declaração de pobreza, que é uma declaraçãozinha que vem pela qual o indivíduo diz, olha, eu não tenho condições de arcar com as minhas despesas processuais, e essa declaração supre e pode estender o benefício da justiça gratuita, mesmo a quem perceba mais do que 2 salários mínimos. Eu vou pedir para a gente recorrer ao slide aqui para eu indicar algumas coisas para vocês, por favor. Essa dicção da Lei 5584 de 70 está aqui no artigo 14. Ela está falando aqui, a lei, em assistência judiciária, ok? Mas, por aplicação desse diploma, artigo 14, parágrafo 1º, se entende que, para a justiça gratuita, esse critério também serve, ou seja, todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. Então, está aqui essa previsão sobre a assistência judiciária gratuita. Ocorre que a própria lei prevê que, o próprio parágrafo 1º prevê que fica assegurado o benefício, está falando ainda de assistência judiciária, mas também se estende à justiça gratuita, tá? Aquele que mesmo que ganhe salário maior, desde que ele comprove a sua situação econômica. Beleza? Ótimo. Como ele comprova essa situação econômica? A situação econômica, pela Lei 5584, seria com base num atestado fornecido pela autoridade local do Ministério do Trabalho, ou, se não houver essa autoridade, por meio de expediente do delegado de polícia da circunscrição.
até assusta, né, esses dois parágrafos, o segundo e terceiro, porque eu tenho certeza que todos aqui que militam na Justiça do Trabalho nunca viram isso acontecer. Esse atestado fornecido pelo Ministério do Trabalho, tampouco esse expediente do delegado de polícia, pode ter certeza, se vocês forem pedir numa delegacia isso, o delegado não vai saber do que vocês estão falando e vai ficar bastante irritado que seja instado a fazer essa diligência para verificar a situação de pobreza. Por isso que essa Lei 5584, nesses dois particulares, nesses dois parágrafos, ela caiu bastante em desuso e decorreu dela, inclusive, dessa situação esdrúxula, a redação da Lei 7115 de 83, que ela veio justamente, com base nela, que hoje nós nos valemos da bendita declaração de pobreza, que essa Lei 7115 de 83 prevê que a declaração destinada a fazer prova de pobreza, aqui, dependência econômica, etc., etc., quando é firmada pelo próprio interessado ou por procurador, presume-se verdadeira. Então, com base nessa Lei 7115 de 83, que hoje se entende que para a prova da justiça gratuita, se quiser retomar para mim, beleza, para a prova da justiça gratuita, ela é suficiente, não havendo necessidade daquele expediente da Lei 5584 de 70. Então, o Instituto da Justiça Gratuita e, igualmente, a assistência judiciária gratuita, necessariamente passa pela análise da Lei 5584 de 70, dessa Lei 7115 de 83, que trata da declaração de pobreza, e da CLT, artigo 90, que eu vou mostrar já já, e também da Lei 1060 de 1950. Esses dois institutos, assistência judiciária e justiça gratuita, estão tratados em todas essas leis e os dispositivos dessas leis têm que ser integrados de forma a gente chegar numa conclusão lógica. Então, justiça gratuita é a isenção de custas, em que se pode obtê-la pelo recebimento de salário inferior a 2 salários mínimos ou por meio da juntada da declaração de pobreza. Ok? Só que não fica por aí a situação. Como vocês viram ali na Lei 7115, se quiser até dividir a tela, fica legal. Na Lei 7115, tem a previsão de que essa declaração pode ser firmada por procurador bastante. E o que seria esse procurador bastante? Né? Exigem-se poderes específicos para a assinatura dessa declaração de pobreza ou não há necessidade de poderes específicos pelo procurador? Pois bem, a doutrina trabalhista e a jurisprudência tradicional, consagrada, sempre entenderam pela não necessidade de poderes específicos do procurador, do advogado, para a assinatura dessa declaração de pobreza. Inclusive, se aceitava na prática até que a declaração, né, o requerimento da justiça gratuita e a declaração da hipossuficiência se desse com base na própria petição inicial, por requerimento na própria petição, sem nem a juntada de uma declaração apartada. Isso já estava até consagrado na jurisprudência. E isso era plasmado, essa possibilidade da justiça gratuita mediante requerimento por procurador, mesmo sem poderes específicos, na OJ 331 do COLEM do TST. Ocorre que a situação jurídica se modificou bastante por conta do novo CPC, que passou a exigir poderes específicos para que se firme a declaração de pobreza. Eu vou pedir para colocar na tela para mim, por gentileza, eu tenho que colocar aqui e mostrar o dispositivo para vocês. Ó, justiça gratuita, pelo novo CPC, eu tenho aqui no artigo 98, não é 98, perdão. Não. Eu perdi o artigo aqui, peraí que eu tenho ele para trás. No artigo 105 do CPC, de aula até anterior, a procuração para o foro, por instrumento público ou particular, habilita para todos os atos do processo, exceto, quais são as exceções? Aqui, conhecer procedência, transigir, etc. e declaração de hipossuficiência econômica.
Ou seja, essa declaração de hipossuficiência pelo novo CPC deve constar deve ser amparada, se for firmada pelo advogado, por procuração com poderes específicos e bastantes. Ou seja, atualmente, em razão do novo CPC, não há que se falar, pode retomar para mim, não há que se falar em justiça gratuita firmada por advogado sem poderes específicos. Hoje, o TST já até cancelou a UJ 331, agora em 2016, justamente em virtude do novo CPC. Beleza? Então, hoje, para poder firmar a declaração de justiça gratuita, o advogado precisa de poderes específicos. Ok? Legal, ótimo. Só que como fica a situação... Só que, em que pese toda essa discussão, toda essa argumentação que eu estou fazendo aqui com vocês, o fato é que na CLT nós temos uma regrinha própria e que salva quase todos os problemas do magistrado e do candidato também. Vocês têm que conhecer todo esse arcabouço, entender o que é justiça gratuita, o que é assistência judiciária e as suas consequências distintas, entender que para a justiça gratuita eu preciso dessa declaração de pobreza firmada por advogado com poderes bastantes ou firmado pelo próprio indivíduo, ou então que ele receba salário inferior ao dobro do mínimo legal. Mas fato é que a CLT permite que a justiça gratuita seja deferida, inclusive de ofício, pelo magistrado. Então, considerando se o magistrado, diante da situação fática, constatar que aquele indivíduo tem uma renda muito baixa, que aquele indivíduo está em situação de penúria, ele pode, de ofício, deferir os benefícios da justiça gratuita. Veja só, não é assistência judiciária. O benefício da justiça gratuita para o cidadão que está ali na sua frente. Isso vem estampado no artigo 790 da CLT, que assegura a justiça gratuita ao trabalhador. A gente já vai falar sobre ele, eu vou até aproveitar e mostrar na tela daqui a pouco. Beleza? Então, apesar de toda essa diferenciação, o fato é que, pelo 790, pode ser deferido, inclusive, de ofício, sem requerimento da parte. Aí, há a discussão se há necessidade da declaração juntada ou não, mas, a meu ver, diante da CLT, é possível, mesmo sem a declaração nos autos, se o juiz perceber a situação de penúria, ele poderia deferir a justiça gratuita, relembrando mais uma vez a nossa principiologia, relembrando que estamos num processo simples e em que vige o jus postulante, aquele sujeito pode estar até sozinho e por isso nada pediu a título de requerimento da justiça gratuita. Beleza? Ótimo. Legal, mas aqui a gente está falando de justiça gratuita e a gente pensa sempre no empregado, né? No trabalhador. E o empregador, ele faz jus a esse benefício da justiça gratuita ou não? Pois bem, a doutrina e jurisprudência trabalhista clássicos, dominantes, consagrados, não deferiam esse benefício da justiça gratuita ao trabalhador. Por quê? Porque o artigo 790 da CLT, que eu vou colocar na lousa daqui a pouco, prevê expressamente que a justiça gratuita, no âmbito da justiça do trabalho, é deferida àqueles que não tenham condições de sustento próprio ou de sua família. Logo, se o artigo 790 da CLT fala em sustento próprio ou da família, resta evidente, segundo a doutrina e jurisprudência tradicionais, que essa expressão família nos indica que a justiça gratuita só é possível de ser deferida a pessoas naturais e não a empresas, não a pessoas jurídicas. Logo, não seria possível deferir o benefício da justiça gratuita ao empregador, que, como regra, é uma pessoa jurídica. Okay? Claro, essa é a visão tradicional da coisa. E a situação evoluiu, pensando justamente naquelas situações excepcionais. Por isso, a doutrina e a jurisprudência, paulatinamente, começaram a aceitar esse benefício da justiça gratuita também ao empregador, pessoa física que comprove insuficiência de recursos, notadamente no que tange ao empregador doméstico. Por conta das situações de empregador doméstico, é que a jurisprudência começou a se modificar e, sendo coerente com a redação do 790 da CLT, passou a aceitar a justiça gratuita ao empregador pessoa física, afinal, sustento próprio ou da família.
ou seja, pessoa natural. Empregador, pessoa física, pessoa natural é pessoa natural, não é empresa. Logo, faria jus ao benefício, por mais controvertido que fosse, e aí com um critério, inclusive, muito mais exigente, né? Qualquer indício de que há recursos, o juiz indeferiria a justiça gratuita. Legal, isso é o consagrado, sempre teve ali na CLT desse modo, de longa data a situação estava assim. Só que nós temos uma agravante nesse particular, que é a situação do novo CPC que entrou em vigor. Ora, o novo CPC entrou em vigor e mudou a situação em boa medida, porque ele veio, de uma forma bastante incisiva, autorizar a justiça gratuita também ao empregador. E isso gerou uma grande celeuma na jurisprudência, está gerando uma grande celeuma na jurisprudência. Ainda vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas fato é que o CPC prevê, no artigo 98, que a justiça gratuita também é estendível à pessoa jurídica. O que diz o artigo 98? A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos, para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. Ou seja, pelo novo CPC, justiça gratuita se estende à pessoa jurídica. Ou seja, eu estou diante de um impasse jurídico aqui, de uma antinomia entre a CLT e o CPC. E como resolver? Né? Eu, candidato, faço o quê? A meu ver, a situação deve ser resolvida com base nos critérios de antinomia. Por mais sustentável que seja a aplicação supletiva do 98 do Código de Processo Civil, talvez parte da doutrina e da jurisprudência siga esse caminho de aplicação supletiva do 98, a meu ver, há uma antinomia que se resolve com base no critério geral de solução de antinomias, que é prevalência da lei especial em face da lei geral. Ora, o CPC traz uma regra de justiça gratuita geral. A CLT traz uma regra especial e restritiva, prevendo apenas o benefício da justiça gratuita para a pessoa natural, ao mencionar família. Logo, diante desse critério, dessa situação de antinomia, eu, como magistrado, deveria adotar a linha da lei especial. É ainda um tema polêmico, gostaria de deixar isso bem claro a vocês. Ainda não há um posicionamento pacífico do que vai acontecer na jurisprudência e na doutrina, mas é algo que a gente precisa acompanhar a longo prazo, acompanhar os posicionamentos dos tribunais, especialmente o posicionamento do TST. Em breve, certamente, alguma coisa chegará discutindo esse tema no TST e o que for definido, principalmente se for da SDI, vai ser o paradigma, o parâmetro que nós, candidatos, temos que seguir na prova da magistratura ou do Ministério Público do Trabalho. Ok? Legal. Basicamente é essa a consideração que eu tenho sobre a questão da justiça gratuita ao empregador. Beleza? Agora, nós temos a questão dos honorários advocatícios envolvidos aí nessa situação da assistência judiciária gratuita. Já falei o que é justiça gratuita, já falei o que é assistência judiciária gratuita e falei que há consequências jurídicas distintas. A justiça gratuita nos dá a isenção de custas. Assistência judiciária, custas mais honorários. Legal. Ótimo. Como funciona essa temática dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho? A questão está sedimentada atualmente com redação nova já na súmula 219 do COLEM do TST. E essa súmula trata das diversas formas, das diversas possibilidades de cabimento dos honorários advocatícios. Mas a que mais nos interessa é justamente na hipótese de assistência judiciária. Como é feita essa situação? A lei, a lei antiga, a Lei 1060 de 50, na sua redação original, previa como honorários advocatícios o limite de 15%. Isso estava lá na Lei 1060. Então, como funcionava?
Eu já falei que a gente tem que conjugar a Lei 1060 com CLT, com Lei 7785. Eu confundi o número aqui. Vou confirmar que eu falei errado. Lei 7115 de 83 com a 5584 de 70. Eu tenho que conjugar essas leis todas para chegar a uma conclusão. Pela redação antiga da Lei 1060 de 50, o limite era de 15% de honorários advocatícios ao assistente. Então, eu pegava a Lei 5584, que prevê que a assistência judiciária é prestada pelo sindicato, só que a Lei 5584 não previa o percentual de honorários, então eu tinha que voltar para a Lei 1060, e lá na Lei 1060 há a previsão quanto o percentual de honorários advocatícios. E lá vinha previsto o percentual de 15%. Ótimo. Legal. Só que, com o novo CPC, esse novo CPC revogou diversos dispositivos da Lei 1060. Ela continua vigente, ainda está valendo, mas vários dispositivos foram revogados. Dentre eles, o referente ao percentual de honorários em casos de assistência judiciária. Ora, se a Lei 1060, no que tange ao percentual, foi revogada, qual vai ser o percentual para cálculo de honorários advocatícios hoje? Os parâmetros do novo CPC. Ou seja, em caso de assistência judiciária, nós vamos ter que nos valer dos parâmetros de honorários advocatícios do novo CPC. E o percentual vai ser, conforme preceituado muito bem na súmula 219, vai ser entre 10% e 20% sobre o proveito econômico da causa. Ok? Então, hoje, pela nova dicção, 10% a 20%. Isso é muito importante, é uma mudança recente que muita gente ainda está com um parâmetro antigo da Lei 1060 e está no automático. Então, não vige mais esses 15%. O limite hoje é 20%, não mais 15%, como era antigamente. Ok? E como fazer jus a esse benefício da assistência judiciária gratuita? Como ter direito aos honorários advocatícios e assistenciais? Eu tenho que, necessariamente, na demanda, estar tratando de um trabalhador hipossuficiente, ou seja, que faça jus ao benefício da justiça gratuita. Justiça gratuita, então, é pressuposto para assistência judiciária. Então, é alguém que recebe menos do que o dobro do salário mínimo vigente ou apresentou declaração de pobreza firmada por si próprio ou por advogado bastante. Bem como deve estar assistido pelo sindicato da categoria. E veja só, não há necessidade, segundo os ditames da Lei 5584 de 70, e é bom pôr uma estrelinha aí no caderno de vocês e ressaltar isso, essa exceção, não há necessidade de que o trabalhador seja afiliado ao sindicato. Basta que seja o sindicato da categoria, sem a necessidade de prévia filiação do trabalhador. Então, mesmo não estando filiado, o trabalhador faz jus, sim, né, no caso o sindicato, né, a assistência jurídica do sindicato, os advogados do sindicato farão jus, sim, aos honorários advocatícios sucumbenciais. Beleza? Então, vamos para o slide aqui só para eu fazer arrematar a aula com vocês. Como eu já adiantei agora há pouco, como eu disse, o 790 da CLT prevê que o juiz pode, de ofício, parágrafo 3º, facultado aos juízes, de ofício, conceder o benefício da justiça gratuita. De ofício, o benefício da justiça gratuita. Para quem? Para aqueles que recebem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. Veja, aqui está repetindo o que já dizia a Lei 5584 de 70, essa redação é recente, tá? Por isso que eu recorri primeiro à Lei 5584. Então, repete o que diz a Lei 5584, ou declarem sob as penas da lei que não estão em condições de pagar as custas do processo. Ora, essa declaração, conforme a Lei 7115, ela vale para todos os efeitos e pode ser firmada pelo próprio indivíduo, beleza? E aí, como eu tinha dito para vocês, o CPC prevê que a pessoa jurídica faz jus à assistência judiciária gratuita. Como eu já adiantei, a meu ver, isso aqui ainda está polêmico, ainda tem muita discussão, mas a meu ver, não preponderará na Justiça do Trabalho, beleza? E a assistência judiciária que a gente já tratou, e aqui vamos a uma tabelinha prática diferenciando as duas situações. Então, a assistência judiciária, ela diz respeito ao quê? Isenção de custas, tem que ter 2 salários mínimos ou declaração de pobreza firmada pelo próprio indivíduo ou por advogado com poderes específicos.
artigo 105 do CPC aplicado subsidiária e supletivamente. E aqui não há necessidade da presença do sindicato, só na justiça gratuita, beleza? Já na assistência judiciária, eu tenho isenção de custas mais honorários assistenciais, até 20%, conforme o CPC, artigo 85, nova súmula 219. 2 salários mínimos ou declaração de pobreza, firmada pelo próprio indivíduo ou por procurador com poderes específicos. E aqui na assistência judiciária, eu preciso necessariamente da assistência pelo sindicato. Só que o trabalhador não precisa ser filiado, tá? Basta que seja o sindicato da categoria profissional. Beleza? E por fim, aqui a nossa gloriosa súmula 219, que trata dos honorários advocatícios, que eu já adiantei, e as hipóteses de cabimento. Então, a principal hipótese, que é a que nós estamos tratando aqui, foi modificada, essa súmula recentemente foi modificada por conta do novo CPC, e está aqui no inciso 5. Em caso de assistência judiciária ou de substituição processual, os honorários são devidos entre o mínimo de 10% e 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico, ou, se não for possível, claro, o valor atualizado da causa, conforme o CPC de 2015. Ok? Aqui na súmula 219 é importante que vocês deem uma estudada e memorizem também as demais hipóteses de cabimento, tá? Cabe aonde também? Nas ações especiais, por exemplo, ação rescisória. Por exemplo, na hipótese nas causas na ação rescisória que não derivem da relação de emprego, os honorários decorrem da mera sucumbência, enfim. A súmula 219 traz as demais hipóteses de cabimento. Beleza? Bom, pode retomar para mim. Ficamos por aqui no que tange a temática da assistência judiciária e a justiça gratuita, bem como dos honorários advocatícios. O que precisarem, estou à disposição e aquele abraço. Até a próxima.